Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. Fique agora com a parte 2 do episódio 39, Ecomodernismo e o futuro da alimentação, com Árvore do Futuro e Fazendas Bioma. A galera tá tentando vender essa história de que assim, ou a gente salva o mundo ou os humanos vão viver bem. E não é o caso. A gente vive num planeta muito melhor hoje do que a gente tinha 200, 300, 400, 500 anos atrás. Ah, mas tinha mais área de floresta. Quem disse? Olha a foto do geoprocessamento de 1938 de Florianópolis. Todo mundo que está aí pode acessar geo.pmf.sc.gov.br. Procura a foto de 1938. Não tinha vegetação em Florianópolis. Não tinha. Por quê? Porque tinha uma cultura extensiva de café, de mandioca, de gado, uma cabeça a cada 10 hectares. Cara, esse era o mundo sustentável que a gente quer voltar ao passado? Claro que não. A tecnologia está aí para mostrar para a gente que a gente consegue produzir alimento vertical em prédio, né? A gente consegue trazer novidades, a gente consegue ser mais eficiente do que a gente era antes, né? Não fosse assim, a gente não teria capacidade de alimentar todas as pessoas do mundo, e a gente tem capacidade, né? Se a gente fosse por essas narrativas catastrofistas, o mundo teria acabado em 2023, segundo a Greta, teria acabado em 2022, né? E o mundo não acabou, e a gente tem problemas a resolver. Isso é um fato, a gente tem problemas a resolver. Mas a gente tem muita capacidade de resolver problemas. Então, eu sou positivo. Eu acho que a gente não está indo para o final do mundo, não. A gente está indo para um mundo melhor do que a gente tinha antes. Tem problemas? Tem problemas, né? Vamos deixar bem claro. Mas não é o fim do mundo. A gente está construindo soluções. E a gente precisa dar espaço para construir soluções, né? Dar espaço à inovação, dar espaço a coisas adaptadas, né? E não ficar se lamentando, achando que o mundo vai acabar, que a gente destrói tudo. Cara, não é assim. Não é assim. Tem. Da Amazônia, quantos por cento tu acha que da Amazônia, do que era original da Amazônia antes dos portugueses chegarem ao Brasil, tá? Quantos por cento da Amazônia foi destruído, na opinião de vocês hoje? Cara, eu até tava procurando esse dado esses dias. Sei, não faço a mínima ideia. Mas, sei lá, talvez 15%. 30? 30. E da Mata Atlântica? Mata Atlântica é o bioma... Sim, predominante, né? Quanto vocês acham? 70? Acho que mais, porque é mais onde a gente mora. Da Amazônia. 50. De tudo que a gente tinha da Amazônia originalmente, até 1985, 5% tinha sido derrubado. 5%. De toda a Amazônia, lá de quando os portugueses chegaram. 5%. Até quando? Até 1985. De 1985 até agora, olha o boom populacional que a gente teve, etc, etc. A gente hoje tem 15%. Tu acertou na mosca. Ou seja, a gente tem, olhando o copo cheio, 85% do bioma preservado. É provavelmente o bioma mais preservado do mundo. Não deve ter em outro lugar do planeta um bioma onde vivem 27 milhões de pessoas tão preservado, né? E da Mata Atlântica? A gente já devastou 64%. E a gente fala Amazônia, Amazônia, Amazônia. A Mata Atlântica aqui é tão importante quanto e a gente não dá a devida atenção. A vida silvestre, a densidade da Mata Atlântica. Lembra que eu falei antes? Se a gente chegar nos 30%, a capacidade de regeneração diminui, né? A gente já está nos 36%, né? Então, cara, por que será que a gente está falando tanto de Amazônia e está falando tão pouco de Mata Atlântica, né? Isso daí é uma coisa que me desperta uma atenção, uma atenção investigativa, porque é bem onde a gente mora, né? Então as pessoas querem deixar preservado aquilo lá, mas aqui onde a gente está, ninguém quer fazer alguma coisa para mudar isso aqui ao nosso redor, porque talvez custe alguma coisa, né, em relação a nós ou não. Eu acho o seguinte,
E a gente talvez esteja usando mais no Centro-Oeste as capacidades evolutivas de produção de alimento e menos na Mata Atlântica, né? Ou seja, eu posso abandonar áreas produtivas aqui, porque o grande uso, assim, só para vocês terem ideia, quantos % do Brasil é cidade? Tem ideia? De todo o território, quantos % é cidade, incluindo estradas? Acho que 40%. Não, imagina assim, ó, projeção do solo. Quantos % de todo o território é composto por casas, prédios, estradas e etc? Acho que 40%. 0,68%. Mentira! Não, tem certeza que essa conta tá certa? 0,68%. Pode acessar mapbiomas.org. Tá, mas a moita na esquina da quadra da tua casa não conta, então? Só Não, o asfalto. cidade. As cidades inteiras? Cidade, é. Uso urbano. Olha 0,68%. Cara, é Ou muito seja, pouco. o que ocupa áreas é efetivamente produção de alimentos. Vamos deixar claro, isso é verdade. Então, Ah, quanto tá. mais produtivo a Eu tava gente for, contabilizando isso. quanto mais Empresas, indústrias também. tá dentro. Área urbana, né? Mas, tipo, a produção Não, da aí pecuária... a fazenda não, né? A fazenda não é A o- fazenda não. tá mas nos- é- A fazenda é nos rural, 90 e não é tanto, urbano, né? é rural. Ah, tá. Urbana. Tá, entendi. Então, assim, o que ocupa é efetivamente a produção de alimentos e uma área natural que a gente tem no Brasil de 60 e alguma coisa por cento. Muita coisa natural. O que compete com ela é o uso extensivo de pecuária, de agricultura e etc. E aí tu fala assim, tá, mas então vamos parar com a pecuária e com a agricultura? Claro que não. Vamos ser mais eficientes. Tem uma empresa que trabalha lá no Pará, e eu não quero mais monopolizar o debate, que o que eles fazem? Chama Pecuária Sustentável da Amazônia. Eles vão lá na fazenda do cara e falam assim, olha, tu cria um 0,8, 0,7 cabeça de gado por hectare. Eu vou fazer um investimento contigo, vou fazer a adubação do solo, vou cuidar do pH e etc e tal, e vou conseguir colocar 6 cabeças de gado por hectare. Ou seja, vou crescer a tua produtividade no mesmo território. Cara, tem coisa mais sustentável que isso? Muito top. É pecuária. Pecuária extensiva, eficiente. Mas os bichos ficam mais apertados. E daí vem a Não. pessoa falar assim, olha, mas esses bichos aqui, eles não têm É espaço. extensivo, não é intensivo. Vai Ele- botar eu- mais gente o ali. bicho- Mais gente não, mais o animais. bicho continua solto no pasto. Só que é um pasto manejado. Mais nutritivo. Exatamente. É um pasto mais eficiente. Uhum. Então, cara, essa é uma solução. Esse é o empreendedorismo que faz uma diferença gigantesca. Total. Cara, tu pega um agrônomo, sabe? Tu pega um biólogo, bota eles para trabalhar e usar a tecnologia, usar o conhecimento, usar a pesquisa que muitas vezes está lá guardada, lá na Embrapa, e acessar terras ou produtores rurais que não têm acesso natural a isso, que não estão tão próximos desse conhecimento. E mudar o mundo. Isso muda o mundo. Uma empresa como essa, a Pexa, muda o mundo. Se eles fizerem isso em alguns milhares de hectares, eles estão poupando vários outros milhares de hectares de terra, né? De fazenda, de fronteira agrícola e etc. Ou, mesmo que se expanda essa área, mesmo que a gente continue derrubando floresta para fazer, a gente está fazendo isso numa velocidade muito menor. Sim. Né? Então, cara, que bom. Vamos comemorar os avanços, né? Porque tem avanços, né? Tem novas tecnologias, tem coisas indo para frente. Tu falando sobre isso, eu lembrei do caso da Holanda, né? Que é uma potência em produção de alimentos, né? Eles tinham um projeto, eu não sei agora os anos certinho, mas eles identificaram que eles queriam duplicar a produção de alimentos em tanto período de tempo, né? E eles hoje são a maior potência agrícola do mundo. A Holanda, que é um país minúsculo, eles têm uma produção de alimentos gigantesca, eles exportam para o mundo inteiro, num país minúsculo, usando uma agricultura de precisão, com muita tecnologia, né? Você sobrevoar a Holanda, você vê o mosaico das estufas, né? E é diferente de ver uma produção, por exemplo, do Brasil, que é toda a céu aberto e extensiva, né? Então, acho que essa que é a ideia, né? Trazer realmente mais inteligência para o processo, para que se torne mais eficiente,
com um custo mais baixo e com uma eficiência realmente maior no final do processo, né? Esse uso de tecnologia, estufa e etc. Vai para Antônio Carlos. Quantas estufas a gente vai ver? Pouquíssimas. Várias. Não, eu já vi. Não, mas assim, Talvez no número, quando, proporção. quando tu olha, como a Leila falou, né? Tu vai pra Holanda e tu vê, cara, Só estufa. telhadinho, né? Só telhadinho. E aqui tu vai pra Antônio Carlos, tu vai ver algumas. Sim. Pra gente é muito. É. Mas na composição do mosaico, que é o que importa, né? Quantos por cento estão sendo 100% eficientes, né? Não, e lá na Holanda eles usam muito robô e não tem tanta questão humana envolvida. Tem a questão humana, obviamente, envolvida na Sim. produção, mas eles usam muito a tecnologia mesmo, dados e tudo mais, para realmente tornar aquela área mais produtiva. Então, acho que é bem interessante pensar por esse lado mesmo, né? Que legal. De como eles conseguiram fazer isso num país, assim, de Pequeno. proporções. Eu penso na Holanda, se eu paro pra pensar, nunca fui pra Holanda, mas eu sei que a Holanda não tem tantas safras como o Brasil tem. Não tem uma variação climática tão grande, não tem uma umidade, essas coisas do nosso clima aqui. Mas eles encontraram a solução deles. A solução deles, que é essas estufas, é hidroponia? Depende. Eles têm na terra, tem hidroponia, tem uma diversidade, depende das culturas. E qual é assim. a diferença de cobrir? Vocês sabem por que eles Controlar a temperatura, controlar a umidade, controlar Ambiente a pragas. insolação, controlar Lá eles pragas. praticamente não usam químicos defensivos, porque Aham. eles conseguem bloquear por causa da cobertura e do controle do Fisicamente, ambiente né? fisicamente. Eles controlam fisicamente as pragas. Sim. Então, isso traz muita eficiência para o processo, né? Eu acho interessante, mas eu procuro nunca comparar o Brasil com a Holanda ou com outro país. Não é uma... Porque eu vejo que, tipo, cara, o Brasil, ele é gigantesco, ele tem uma fronteira gigantesca com diversos países, e ele, tipo, o controle de pragas aqui é bem diferente em função do clima. Eu não acho que assim se deve comparar, e não acho que É. o que foi feito lá deve ser Sim. aplicado aqui de uma maneira Mas é um igual, exemplo, né? mas eu acho que, de certa forma, são formas de cultivo que vão ter que conviver, né? E por que Sim. não fazer isso aqui, mais próximo dos centros urbanos, de repente, né? Em Aham. locais que a gente tem menos espaço para produção. É um Legal. trade-off de preço de transporte. Eu, como a estudei questão da economia, para mim logística tudo se torna conta. Então, por exemplo, faz sentido eu plantar soja numa estufa? Óbvio que não, porque os volumes são muito maiores, o preço do produto é menor, tem menos valor agregado e tu precisa transportar isso em toneladas, né? Soja tu vende em tonelada, em saca, né? Mas em tonelada, de fato. Alface, tu vende em Hortaliças folha, melhor. né? Cara, tem um valor agregado muito maior. Então faz sentido tu estar mais próximo das cidades e, obviamente, como o preço do metro quadrado nas áreas urbanas é maior, você precisa ser mais eficiente territorialmente, né? Então essas soluções, elas naturalmente aparecem. E aí a gente pode discutir, bom, lá de Antônio Carlos vem 70% da produção de alimentos para o Ceasa e que vai abastecer Florianópolis e tal. O preço do diesel, do jeito que está, começa a influenciar bastante o preço dos alimentos. E aí, se você tiver uma solução de uma produção dentro da cidade, um terreno que às vezes não valia a pena você produzir alimentos, agora talvez esteja valendo, né? E o mercado ele vai encontrar esses equilíbrios de uma forma ou de outra. Transportar, trocar um uso urbano por um uso rural intensivo, fazer um prédio de alface, né? Mas por que não? Por que não, né? Um Porque prédio sim, de mas por que microverdes. não, né? Um Então, prédio de beterrabinha. de que forma? E o preço da energia? Cara, eu posso plantar alimentos desses sem luz do sol nenhuma? Posso? Posso, né? Pode. Então, quanto custa energia para fazer isso? E se eu tiver usinas nucleares, cujo o preço da energia é muito barato, né? E hoje muito seguro, eu posso viabilizar esse tipo de coisa? Eu posso ter soluções nucleares para a produção de alimentos sustentáveis? Reduzindo o impacto na cadeia de transportes, por exemplo, que é a cadeia de transportes é a cadeia que mais emite gases, né? Para quem se preocupa com isso. Gás do efeito estufa é a cadeia de transportes.
de que forma que eu posso salvar o mundo fazendo contas e não fazendo perguntas porque sim, mas por que não? Por que não? Né? Por que a gente parou de fazer perguntas por que não? Às vezes a gente quer bloquear um caminho em vez de, tipo, se Abrir perguntar, né? possibilidades, Nas né? possibilidades. Isso é bem interessante. E, poxa, Laila, eu queria que tu me contasse um pouco mais dos microverdes e da tua ideia de empreendedorismo e como que foi essa aventura de dar à luz a esse negócio também, né? Antes do Samuel. Foi antes do Samuel? Foi antes. Logo antes. Olha Foi um só. projeto logo anteriormente. Bom, então, eu sempre tive vontade de empreender. Sempre fui muito ligada a questões ambientais e de sustentabilidade. E fazendo uma pós-graduação de gestão no varejo, um professor comentou sobre as fazendas verticais. Acho que isso foi lá em 2018 que eu ouvi falar sobre as fazendas verticais a primeira vez. E na hora eu fiquei, cara, isso é sensacional! Como é que eu nunca pensei nisso antes, né? De ter prédios e conseguir produzir isso indoor e tudo mais. E a partir daí eu comecei a me interessar bastante pelo assunto, comecei a pesquisar bastante, vi que tinha muita coisa já acontecendo fora do país nesse sentido. Tem muito conteúdo disponível no YouTube, enfim, na internet no geral. Comecei a consumir bastante disso. E aí a ideia foi nascendo, né? De desenvolver uma fazenda vertical e tudo mais. Então, eu comecei com o meu marido, nós casamos e a gente tinha um quarto de hóspedes livre e a gente começou a plantar microverdes no quarto de hóspedes. Olha só. Então, a gente montou lá a nossa primeira estante com iluminação artificial e plantamos os microverdes e começou a dar certo essa produção de microverdes. E aí, quando a gente viu, a gente já tinha automatizado algumas questões de irrigação e tudo mais, e assim foi, né? Aí a gente produziu a primeira fazenda, que parece uma geladeira, mas é uma fazenda. Olha só. Instalamos essa fazenda dentro de um primeiro cliente, que foi um restaurante, e ele comprava a nossa produção de microverdes. E aí foi, assim, então faz, acho que 3 anos da primeira ideia até o momento atual, assim. E faz 1 ano que a gente está mais operacional, assim, digamos, né? Estamos no mercado mesmo, vendendo microverdes para restaurantes, para empórios, supermercados. E é isso. Olha só. Que disruptivo, né? Quando vocês pensaram nisso, né, nessa forma de produção, assim, qual foi o maior problema que vocês queriam resolver na hora de criar o negócio? Tipo, cara, existe esse problema. Eu acho que está muito ligado ao que o Bruno falou, a questão da logística, né? Toda a cadeia produtiva hoje de hortaliças, ela não é sustentável da maneira como ela funciona, né? Então, as hortaliças, elas exigem mão de obra intensiva, exigem controle de temperatura, umidade, irrigação, coisas que a gente não consegue naturalmente fazer ao ar livre, fazer no campo. E depois que as hortaliças são colhidas, elas passam por um processo muito longo até chegar na nossa mesa. Quem de vocês nunca comprou uma hortaliça que em 2 dias já, sei lá, 2 dias você já não conseguia mais consumir, né? Então, Murcha. na verdade, o que a gente acaba acontecendo, a gente consome alimentos bem velhos, né? Porque o alimento foi colhido e depois de 1 semana, 10 dias é que você está consumindo aquele vegetal. Isso para um vegetal é bastante tempo. Tem estudos que dizem que até 50% dos nutrientes são perdidos nas 12 primeiras horas após a colheita. Então, você come um alface de 10 dias, né? Ele tá realmente, não tem mais. Só tá comendo fibras. Você só tá comendo fibras e água, né? Sim. Então, muito esse problema de produção de alimentos, logística de distribuição, toda essa questão ambiental também, de impactos que essa logística causa, né? Tanto de emissão de gases e também a questão de uso do solo. Enfim, são várias e várias questões. E a gente está inserido num mundo que tem uma população urbana muito crescente, a população mundial crescente, população urbana crescente. Então, como tornar essa produção de alimentos mais sustentável, como levar essa produção o mais próximo possível das pessoas para que elas realmente tenham acesso a alimentos de qualidade, alimentos frescos, né? E que realmente elas consigam absorver todos os nutrientes que esses vegetais têm e se propõem. Então, esse é o pano de fundo do que a gente está construindo. E a nossa ideia
é desenvolver uma rede descentralizada de fazendas, então ter essa produção espalhada pelos centros urbanos, de modo que ela sempre vai ser local, porque ela vai estar sempre espalhada e vai estar sempre próxima do consumidor, para que realmente a gente consiga levar esses alimentos o mais próximo possível das pessoas. E toda essa rede, ela vai ser feita com base no nosso hardware e software, que é a fazenda, e ela é toda gerenciada pelo celular, é toda automatizada, então lá dentro a gente consegue controlar irrigação, iluminação, umidade, todas as condições para que a planta atinja o seu máximo potencial ali dentro. Olha só. Quero mandar para o Cadu. Ô, Cadu, vou te mandar aqui o Instagram do Fazendas Bioma para você compartilhar aqui na tela, porque eu acho que E tem gente... é legal para a galera visualizar. E tem gente que diz que o mundo está piorando. Pois é. Olha só. Cara, eu acho muito interessante essa ideia, principalmente em função da qualidade das hortaliças e que, assim, hortaliças são um grupo alimentar muito delicado. Exato. Então, assim, amassa, murcha, não sei o quê, chega, entendeu? E você conseguir colher na hora ali e levar para casa é a experiência, né? E o valor nutricional, que eu quero que você me fale, porque eu falei para ela assim. E a produtividade, né? Porque a perda é muito menor, você não tem pragas, tudo controlado, não tem geada, né? Não tem sol demais, sol de menos, chuva demais, chuva de menos. Toda a produção de alimentos, só nessa logística, 30% é desperdiçada. E se a gente falar de hortaliças, a conta chega a 50%. Então, de tudo que é produzido, 50% vai... Nem chega. Nem chega. E o que chega ainda chega com baixa qualidade. Então, quando a gente começou a Fazendas Bioma, nós conversamos bastante com supermercadistas, restaurantes e tudo mais. E a gente identificou que a constância, a qualidade e a quantidade de hortaliças, esses 3 pilares, eram problemas. Oscilavam muito. E que se a gente conseguisse resolver esses 3 problemas, a gente estaria num caminho certo. E esse ano isso ficou muito claro, porque teve muitas chuvas, né? E a gente entrava no supermercado e a parte de verdinhos estava zerada, não tinha abastecimento de verdinhos, e a nossa fazenda lá cheia, com constância, com qualidade, com quantidade. Então, é um sistema de produção resiliente que consegue realmente ultrapassar essas barreiras que o Bruno estava falando, né? Da natureza mesmo, né? De oscilações de temperatura e mudanças climáticas e tudo que a gente está vivenciando. Interessante. O que eu acho louco é o seguinte, a gente conseguiu controlar o fogo há muito tempo, né? A gente chega em casa, aperta um botão, gira um botão e aperta outro e sai fogo ali, né? Mas a gente ainda não tinha conseguido controlar a produção de alimentos em escala, né? Por quê? A coisa tão básica, né? Alimento. E o que se diz é que a agricultura de precisão, a agricultura vertical, ela tá hoje como os computadores eram no início. Tipo, cara, a gente está no começo de um movimento que realmente vai revolucionar, assim, a forma como a gente produz alimentos. Então, a gente está fazendo o básico, porque a gente está começando com hortaliças, que é o mais fácil e tudo mais, mas isso vai atingir proporções gigantescas, assim. O Cadu abriu ali o Instagram do Fazendas Bioma pra gente mostrar um pouquinho as imagens. Eu queria mostrar a geladeirinha ali, eu acho que a geladeirinha é legal. Pode abaixar um pouquinho, Cadu, então. Pode abaixar. Essa Acho ali que é aqui legal, essa aqui. A geladeirinha. Da A direita. direita. Aí. Esse. Faça seu login. Não, mas tá tudo bem. Dá pra entender, a galera vai seguir lá vocês depois e vai dar uma olhadinha. Ela é tipo uma geladeira, né? Então, a gente tem as bandejas, que tem todas as nossas unidades plantadas. E ali a gente controla a irrigação, temperatura, umidade, iluminação. Ela é toda fechada, então as pessoas não conseguem acessar lá dentro, o que faz com que não entrem contaminações, micro-organismos, exatamente. Nossa, isso é muito legal. E a nossa ideia também de levar essa produção para dentro dos pontos de venda, realmente, né? É que seja uma produção transparente, que as pessoas consigam ver o alimento sendo produzido, né? Que a gente consiga resgatar essa conexão, porque isso existiu em algum momento, né? Das pessoas terem o seu próprio alimento, a sua própria horta e tudo mais, e isso foi se perdendo ao longo do tempo, e a ideia é que a gente consiga, de certa forma, resgatar isso,
sem sair das cidades. Ô, Eu Cadu, acho- sobe um pouquinho ali de novo naquela imagem da geladeira ali. Agora, imagina um prédio de 10 andares só disso aqui. Quanto se produz em um único prédio, Nossa. né? Mais, provavelmente, do que em vários hectares de terra É extensiva. Né? 95% menos área que a gente usa. 95%. Menos. Nossa, área. é uma diminuição Então- de área drástica. Então, de né? 100 hectares, eu precisaria de 5. Agora, não empilhando, né? Não botando em prédio. Porque em prédio... Muito mais. Num prédio, tu... Olha só. 90% menos água também, porque nesse caso a gente usa água. Recicla. A água ela é toda ciclo fechado, né? Toda a água da refrigeração volta, então a gente reaproveita também. Eu acho que esse ponto da hidroponia é um ponto positivo em relação à produção na terra, né? Qual é o principal diferencial que você vê assim em relação à hidroponia e à produção na terra? Você tem algum ponto assim que você fala, para mim isso aí é um diferencial grande, assim. Além, claro, da extensão de terra. Eu acho que a questão da eficiência, da produtividade é o maior, com certeza, de você conseguir controlar as condições e o ambiente. Acho que essa é a maior diferença na minha visão, né? Tá. Eu acho que as duas produções têm o seu valor, eu acho que nenhuma é melhor do que a outra. Eu acredito que as duas coisas se complementam e tem culturas que vale a pena serem cultivadas na terra e tem culturas que vale a pena a gente cultivar na hidroponia. Sim. A hidroponia também tem os seus riscos, né, de segurança alimentar, por exemplo. Enfim, tem várias questões envolvendo a hidroponia que também as pessoas precisam... Quem vai se propor a fazer uma hidroponia tem que tomar bastante cuidado. Qual é o mas- risco? Já conta aí pra galera. Qual é o risco? Não, porque assim, como não tem nenhum substrato, né, a planta vai direto... A gente ainda usa um substrato, que é inerte, mas, enfim, a planta vai direto em contato com a água, ela absorve tudo que está ali muito mais do que na terra. Então, se tu usa defensivos, por exemplo, químicos, a planta vai absorver aquilo mais do que na terra. Sim. Então, se tu bota os nutrientes numa desproporção, ela vai absorver aquilo e pode se tornar nociva até certo ponto, assim. Então, tem riscos de segurança alimentar. Por exemplo, se desenvolver algum tipo de bactéria, alguma coisa assim, o risco de contaminação numa plantação hidropônica é maior do que na terra. Entendi. Então tem que ter um controle. Tem que ter um controle, exatamente. Tem que ter controle. Pelo Tem que saber o veículo que tá é a água, fazendo. né? Então a água é um veículo que ele conduz rapidamente os nutrientes, os substratos que estão ali, Isso, direto para dentro da planta. isso. E Exato. A gente pode considerar a produção de ostras hidropônica? praticamente, eu acho, né? Mas ela Que já a é ostra, a ostra, pois é, então ela tá na água. Ela tá no ambiente natural. Mas ela tem o mesmo problema, né? Dessa bioacumulação de tóxicos e etc. Que se a água tiver poluída, cara, a ostra Sim. Pode ter um leva risco. tudo, né? Aham. Será que a Esse ostra é é o- hidropônico? Esse é um Responda desafio. você. Analise de onde vem a sua ostra, pra ver se a água tá limpinha. Mas esse ponto da água e dos defensivos. Então, são usados alguns defensivos na A gente produção? não usa nada. E o A que gente que usa leva? nutrientes, né? Entendi. Nutrientes, que são os nutrientes naturalmente encontrados na natureza. A gente repõe esses nutrientes na água, como na hidroponia tradicional, mas defensivos químicos a gente não usa nenhum. Por isso que a gente optou em produzir em ambiente controlado. A gente tem outras formas de barrar essa Sim, Essas contaminação, pragas. essas pragas. legal. Mas tem alguns produtores de hidroponia que não são de microverdes que usam defensivos agrícolas na sua hidroponia. Sim, Tipo assim, tem uma estufa lá grandona, com os vegetais que vão ficar maduros, grandes, não vão ser micro, e daí eles botam os defensivos na água e não direto na folha. sim. E isso é um ponto interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam dos defensivos agrícolas que vêm na superfície da planta tal, e que são os piores, mas às vezes esses que estão na água também podem ser um risco, né? Ou na terra, Sim. enfim. É por isso que essa questão dos orgânicos, né? De a hidroponia não poder ser orgânica, por exemplo, né? A nossa produção ela não pode ser considerada orgânica hoje pela Lei Brasileira de Orgânicos, que exige que os produtos sejam cultivados na terra, mas a gente não usa defensivos. Bureaucracy. Nos Estados Unidos, a hidroponia pode ser considerada orgânica. Claro, cumprir uma série de requisitos, mas lá... Por isso que os Estados Unidos... A primeira vez que eu entrei no Whole Foods, nos Estados Unidos, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eles conseguem produzir tudo isso de orgânico?
né? Porque é um supermercado, é uma rede grande, assim, e eles têm tudo, e é tudo orgânico. Eu fiquei, meu Deus, de onde vem toda essa produção de orgânicos? E é porque grande parte vem da hidroponia, porque lá é possível você regularizar uma produção hidropônica com certificação orgânica. E aqui no Brasil, não. É uma questão de legislação mesmo, Uhum, que atrapalha bastante. que atrapalha bastante, Isso é Porque uma todo pena. mundo pergunta isso pra gente. Ah, mas é orgânico? Eu não posso dizer que é, Aham. porque eu não tenho certificado, mas eu não uso nada de defensivo químico. Então, teoricamente, é orgânico. Aham. A minha semente, ela não tem tratamento nenhum. Ela é a mesma semente que é usada para uma produção orgânica na terra, mas eu não posso ter esse título, né? Essa certificação. Entendi. Isso é bem polêmico e interessante a gente trazer sempre aqui, porque essa coisa do selo orgânico, ela é tão burocrática, encarece tão o produto, que a gente tem uma produção de orgânicos minúscula, também pela viabilidade de não usar defensivos em tudo que a gente produz hoje. Mas, assim, cara, muitas outras coisas já poderiam ser livres de pesticida, inclusive já são, mas não tem o selo e tem muitas coisas envolvidas nessa burocracia, né? Mas isso de estar na água, existe uma questão assim, né? Tipo, na água ou na terra tem mais nutriente? Como é a questão de valor nutricional em relação ao alimento convencional da terra? Comparado com terra e água? Então, na verdade, eu até estava vendo uns estudos exatamente sobre isso. E como a gente consegue repor os nutrientes na água, né? Então, acaba sendo E a equivalente. absorção deve ser maior, né? A absorção, como ele está na água, ele absorve mais. Então, é uma questão de você repor. E também depende muito da qualidade da terra que você está trabalhando, né? Varia E que bastante. tipo de adubo você está usando e tudo mais. Então, pode ser equivalente, na verdade. Legal. Daí você pega, por exemplo, uma planta lá, pega um estudo, o agrônomo pega, não sei. Tô aqui chutando como é que funciona o processo. Mas assim, ele analisa, normalmente numa couve roxa tem esses nutrientes. Então a gente vai colocar aqui na água esses nutrientes para que tenha essa NPK concentração. clássico. Isso. Nitrogênio, fósforo e potássio. Isso, exatamente. Isso é energia. Isso aqui. E sabe o que é mais legal? É uma receita, a gente chega na receita. E além disso, a gente ainda consegue qual a temperatura ideal, qual a umidade ideal, qual o ciclo de irrigação ideal, qual a iluminação ideal. A gente tem luzes diferentes, com espectros diferentes, para que a planta chegue no seu máximo potencial mesmo. O spa das plantas. O spa das plantas, exato. Né? E assim, comer a planta bebê é mais interessante do que comer a planta madura? Sim, é mais interessante. Os estudos dizem que elas podem ter até 40 vezes mais nutrientes. Não sei se você já ouviu falar isso. Já. Tem estudos que dizem A Nutripira isso. já, que não vou precisar suplementar nada. Já bota essas plantas aí tudo, já come os micro. Claro que depende muito da espécie, depende muito do nutriente que a gente está falando, né? Mas tem estudos que dizem que pode ter até 40 vezes mais nutrientes. No de repolho roxo, isso foi identificado na vitamina E, se eu não me engano. Olha só. Foi identificado até 40 vezes mais nutrientes do que o equivalente maduro, né? A planta adulta. Mas outra coisa que é interessante comentar é que os microverdes a gente sempre come eles crus. Então, por isso, a gente acaba consumindo mais nutrientes também. Sei lá, um brócolis adulto, dificilmente você vai comer ele cru, né? Você vai cozinhar e tal, e aí acontece uma perda nutricional também. Então, tem esse ponto também. Além de eles, via de regra, terem mais nutrientes do que a planta adulta, ainda o fato de você comer ele cru, e aqui nesse caso, comer ele vivo, praticamente, né? Faz com que você aumente a sua ingestão de nutrientes, sim. Interessante. Vale ressaltar que tem vários fatores que interferem na absorção desse nutriente, inclusive a saúde intestinal do cidadão, né? Então, nem sempre, às vezes, a gente está fornecendo um alimento maravilhoso e o intestino está todo ferrado, daí, enfim, acaba não absorvendo. Mas, esse ponto dos estudos é muito interessante, porque às vezes a gente vê um estudo, com vitamina E, mas aí tem outros, né? Tem várias coisas para a gente analisar que são bem subjetivas em relação a plantio, né? Sim, tipo, com biodisponibilidade de nutrientes. Mas eu achei muito interessante, principalmente para a adesão das crianças. Cara, Sim. eu, quando era criança, eu comia o filhotinho da alface. Eu só queria comer o filhotinho da alface. Eu não comia alface grande, eu me negava. Eu só comia o miolinho, a minha mãe já separava. O miolo da alface, falava, come aqui os filhotinhos. Era assim pra mim. O Criança apelo... chata. A cara dele. Meu. Não, eu tô bem pensando que em não era comendo minha um filhotinho de alface. Como tu é cruel. Pois é. Tão dócil com os animais e tão cruel com as alfacezinhas.
Sem coração. Quando a gente testou a primeira vez a nossa fazenda dentro de um restaurante, era bem engraçado, porque a gente chegava no restaurante para ver a fazenda e estavam as mãozinhas das crianças que iam no restaurante, elas iam direto, elas ficavam encantadas e elas realmente queriam comer aquilo, assim. Acho que chama bastante a atenção das crianças, realmente. O meu filho come bastante microverdes, inclusive. Aham. E eu acho que sim, tem um apelo para crianças bem, bem interessante. Que legal. Bem legal. Pô, eu adorei. Achei muito interessante. Então, pela praticidade, pela questão do território, do plantio, assim, eu já li alguns livros sobre os defensivos agrícolas e a gente vê que o uso de defensivos diminui a extensão de terras para produção, né? E só que a gente, claro que sempre quer vir no dourado caminho do meio de reduzir os defensivos, mas também conseguir produzir de uma forma sustentável, e daí a gente vê isso como uma outra solução para Mas reduzir. assim, ó, imagina uma cultura extensiva. É o que eu disse, talvez a gente não vá produzir soja em geladeiras num futuro próximo, né? Mas o pessoal está fazendo aplicação de defensivo com drone, e ao invés de fazer aquela aplicação como se faz de avião, né? Tu vem e lava a lavoura. Cara, o drone, eu vi Voa ontem, abaixo. lançamento, um drone com capacidade de 40 quilos, ele vai e lança um jato exatamente no lugar certo da planta onde o defensivo vai atuar. Então, Eles já mapeiam toda... cara, é assim, o Tecnologia. drone vai passando e vai fazendo um jatinho, sabe? Uma coisa extremamente tecnológica. E aí tu fala assim, mas isso é um sonho de verão, né? Será que isso aí vai ser escalável? Cara, a DJI lançou uma versão comercial numa feira, qualquer um pode comprar, botar o drone e tá Isso funcionando. aí, olha só. Ou seja, já é verdade, né? Imagina um cara que tem uma lavoura, por exemplo, em Antônio Carlos, que ele não contrataria um avião, porque não é grande o suficiente, mas ele consegue fazer 10 hectares por carga no drone. Cara, que demais. Deixa a humanidade, ela é do bem. Eu acho que a humanidade é boa. Ela é capaz de resolver os seus próprios problemas. E o mundo não acabou. Tanto que deu a nós a oportunidade de ouvirmos a Laíla produzir alimento dentro de uma geladeira. Cara, que demais. Eu acho que a gente tem que ter uma geladeira aqui. Cara, eu achei demais. Não cabia no carro, senão eu teria trazido. Cara, muito, muito incrível. Eu queria, só pra gente fechar, falar de um ponto que você tocou e eu achei importante a gente esclarecer. Você falou, uso as mesmas sementes. São sementes transgênicas ou não? Não, Não são transgênicas? não. E eu queria saber a opinião de vocês sobre os transgênicos, assim. O uso de sementes transgênicas. Pode enfim. começar. Bom, Vai aí, Bruno. eu penso que o uso de transgênicos é um avanço tecnológico. Essa é a primeira coisa. Qual a razão da gente usar um transgênico? Aumentar a produtividade, evitar pragas ou controlar a indústria, como transgênicos que não oferecem sementes e não podem ser copiados. Eu acho que tudo isso faz parte de um pacote de evolução, né? Inclusive da gente, em determinado momento, enquanto estiver funcionando a única lei que a gente não pode revogar, que é a lei da oferta e da demanda, e a lei da gravidade também, na verdade. Essas são as únicas. A lei da oferta e da demanda, ela deixa muito claro, se houver demanda para produto transgênico, vai ter produção transgênica. Se não tiver, não vai ter, né? Por que tem tanta demanda por orgânicos hoje? Porque existe um mercado consumidor, né? E o mercado consumidor, o consumidor é o grande patrono da evolução. Então, se o transgênico for para o bem e ele trouxer evoluções e a sua ponderação de risco e retorno for positiva, as pessoas vão adotar. Nem todos, alguns. A maioria, a minoria, alguns, muitos, né? Não todos, talvez. Mas eu acho que a liberdade de ter os dois para escolher, ela é um benefício que a gente tem, né? Imagina se a gente não tivesse transgênicos. Qual seria o impacto? A gente precisaria de mais área? A gente precisaria de mais defensivos? A gente precisaria... Como seria o mundo hoje sem os transgênicos, né?
não é um assunto que me preocupa tanto. Eu não, aí, pessoalmente falando, eu não me restringo se eu vejo lá que tem aquele símbolozinho amarelo de transgênico. Agora, para alimentos frescos, obviamente, eu prefiro orgânicos, eu prefiro alimentos sem defensivos, eu prefiro hidropônicos. Por quê? Porque eu acho que o alimento fresco ele é muito diferente da soja que vai ser utilizada para alimentar o gado que está no campo, extensivo ou intensivo, ou a galinha e etc. Isso vai passar por uma cadeia de acumulação de nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que nos faz estar aqui vivos, conversando, gastando energia que acumulamos desses alimentos, né? Tem um processo de acumulação nesse meio do caminho. Mas eu acho que é positivo ter. Eu acho que é um pouco delicado, assim, porque tem a questão de como isso é processado, né, no nosso organismo. A longo prazo, a gente ainda não tem muitos efeitos disso, né? Então, eu acho que ter a liberdade para ter isso, eu acho que sempre é um benefício, na verdade, nosso como humanos e, né, estando aqui. Mas eu opto por não consumir, assim, quando eu tenho essa possibilidade, né? Mas por realmente não entender ou não conseguir ainda vislumbrar qual é o desfecho disso no nosso organismo, na nossa saúde. É uma coisa que a gente só vai ver daqui um tempo, né? Eu acho. Sim. Alimentos transgênicos ainda são um pouco obscuros no desfecho. Então, quando não existe um desfecho lógico e evidente, a gente vê uma melhora positiva na produtividade. Então, ainda, né, é muito inconclusivo nesse sentido. Mas é um ponto que eu vejo que as pessoas, quando a gente fala de transgênico, é assim, é transgênico. Não é transgênico. Né? É orgânico. Quer dizer, é orgânico, né? Mas, assim, no final das contas, fica super obscuro. É a mesma coisa assim, é genético? Tipo, genética é outra coisa que a pessoa fala, pesa e ninguém sabe o que é. Qual é o peso disso? Transgenia é a mesma coisa. Fala transgenia, a pessoa pesa, mas também não sabe. Sabe? E, assim, orgânicos, a mesma coisa. Eu vejo que o uso responsável de defensivos ainda é uma solução para a nossa produção. A produção de orgânicos versus a produção de alimentos convencionais é muito distoante, assim, né? Em volume. No de volume, calorias. sim. Mas, em relação aos alimentos que a gente come na nossa mesa, né? Então, assim, eu vejo que existe um caminho, uma jornada muito grande ainda para a gente desenvolver soluções de alimentos orgânicos e, principalmente, a gente fala de uma bolha, porque se a gente estourar um pouquinho a nossa bolha, ninguém lê o rótulo, ninguém sabe qual é o símbolo de transgênico ou não transgênico. A maioria das pessoas não sabe que aquele triângulozinho lá com o Tzinho é o transgênico ou não, e também bulufa sobre o que é transgênico ou não. E isso não é uma coisa que vem para a superfície, né? As pessoas não falam sobre isso. E quando falam, fica essa coisa meio obscura, assim. É bom ou não é? Mas, enfim, no final das contas, está todo mundo bem nutrido, vivendo cada vez mais, a longevidade está aí, né? Estamos bem, a princípio, no sentido da saúde, né? Estamos vivendo mais. Então, eu fico sempre com essa incógnita e eu quero muito trazer pessoas, né, que produzem orgânicos, fazendeiros, agrônomos, pessoas que também produzem alimentos convencionais, para trazer esse debate cada vez mais para o Geladeira. Eu acho que é válido. Sim. É importante a gente trazer lucidez para esse tema, porque fica assim, né, às vezes. Então, onde que a gente vê a nitidez, a lucidez sobre a produção de alimento, é nesses debates, assim, né, que a gente fica refletindo, versus a entrega, versus o valor, versus o alcance para todas as pessoas, né? Então, acho que é isso. Eu, aqui pensando sobre esse debate, me lembro daquela postagem que fizemos na Árvore recentemente, que mostra a evolução genética, não laboratorial, mas escolha diversa, né? A gente foi escolhendo os melhores alimentos, ou os alimentos mais agricultáveis, ou os que rendiam mais calorias por alimento, né? Por quilo de alimento. A gente já fez algumas escolhas genéticas, né? A gente já chegou aqui também por algumas escolhas genéticas. Então, é óbvio que existe uma diferença, né? De usar o laboratório ou não e usar a experiência ou não, né? Porque
as escolhas que a gente fez foi com base na nossa vivência. O que deu certo e o que não deu, né? Então, não sei se é uma nova fase, né? A fase chat GPT, alimento GPT, né? Alguma coisa assim. Aham. Roda aí um alimento que Qual cresça é? em Exatamente. um rabanete de 5 dias, né? Que seja Tipo, doce, que seja isso, que seja aquilo e que as me dá crianças o comam código rindo. do negócio. É. É, o futuro. Muito legal. Fiquei bem otimista com esse papo, tá, galera? Fiquei Que bom. feliz. Fiquei realmente, assim, eu acho que essa conversa é uma conversa muito preciosa para o Geladeira e outras eu espero ter aqui para a gente falar de produção de alimentos, de um futuro próspero para o planeta e para a humanidade e para todo mundo, né? Então, quero agradecer a vocês, a presença de vocês, a disponibilidade. Se vocês quiserem compartilhar as redes sociais de vocês para a galera seguir, compartilhar e acompanhar aí. Laila First. A nossa. Estamos no Instagram, @FazendasBioma. Quem quiser ter mais informações, fique à vontade para mandar um direct. Enfim, estamos à disposição para conversar com quem quiser. Legal. E eu queria convidar você também para conhecer o Instagram Árvore do Futuro, um projeto com alguns amigos, pessoas muito inteligentes que eu admiro muito, e que a gente constrói um pouquinho dessa visão ecomodernista, né? Mostrando soluções para a humanidade, sem catastrofismo, sem essa teoria de que tudo vai acabar e que nós vamos todos acabar em muito breve. Então, Árvore do Futuro no Instagram e o meu Instagram é Bruno Negres. Show. Muito obrigada, gente. Obrigada a Agradeço. você Obrigado. pela oportunidade. Obrigada mesmo. Fiquei Show. muito feliz de ter participado, Ari. Gratidão. Então, se você quiser, me segue também lá nas redes sociais. O meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. Lá tem conteúdo leve sobre comportamento e alimentação. Fica à vontade. Até mais. Tchau, tchau. Foi muito legal.